Boa tarde, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Cumprimente seu irmão. Diga para ele que bom que você veio. Muito bom estarmos aqui nessa comunhão gostosa. E hoje a gente veio banquetear daquilo que o Senhor preparou para nós nessa tarde maravilhosa. Amém? Então abra seu coração, abra bem a sua mente e deixe o Espírito Santo falar com você. E nós vamos começar esse culto louvando ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Vamos louvar ao Senhor. Boa tarde. Tarde. Quem realmente está feliz nessa tarde? Amém. Amém. Que bom. No final de semana eu tive o privilégio de ouvir uma palavra muito legal sobre a felicidade. Nós temos o dever de ser feliz, porque a felicidade é uma entrega, é um louvor a Deus, a gratidão de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Essa canção eu acredito que vocês conheçam. Nós vamos cantar um pedacinho do jeito que vocês conhecem. Depois nós vamos cantar um pedacinho no formato do Jazz. É assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo, isso, que se levanta, tão certo como eu te falo. Eu acredito que a palavra tem poder. Então, se Deus está nesse lugar, a gente precisa expressar alegria, porque é um privilégio adorar a Deus nesse domingo, nessa tarde maravilhosa e gostosa. Mas para ficar especial, é o único momento que eu vou dividir a igreja. Eu vou fazer assim, na, 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 na. Do lado de cá faz rei, tá? Amém? Vocês estão vivos? Isso! Na, 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 na. Isso. De cá. Na, 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 na. Ho! Eu sempre esqueço de falar. Então tá, de cá vai ser rei e de cá ho. E depois faz todo mundo junto rei, bem forte, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Na, 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 na. Na, 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 na. Sinta o som que vem do céu e deixa o Senhor ministrar na sua vida nessa tarde. Oh, delícia! É assim. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh. Na, 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 na. Na, na. Com alegria. Deus está aqui. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Só mais uma vez. Na, 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 na. Agora é só a igreja, hein, meninos?
certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está nesse lugar, aleluias. Realmente. Glória a Deus, poder sentar. Nós estamos felizes, nós viemos até aqui porque nós temos a certeza que Deus está aqui, amém? Salmo 23, versículo 6, diz o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Quero ler novamente, esse versículo é muito poderoso. Sei que a bondade e a fidelidade, veja só, a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Não é por um pouco de tempo, não é por uma semana, não é por um mês, mas a palavra de Deus diz que é todos os dias. E nós voltaremos à casa do Senhor enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Enquanto nós temos a oportunidade, nós poderemos estar então sempre voltando à casa do Senhor para adorá-lo, nessa comunhão gostosa, nessa unidade que é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, vamos colocar tudo aquilo que tem talvez trazido alguma aflição, alguma preocupação, e você veio aqui à tarde, nessa tarde atrás de respostas. Talvez uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, talvez uma palavra de exortação. O que você veio buscar aqui essa tarde? Coloque agora diante do Senhor, diga ao Senhor: Senhor, fala comigo, fala comigo. Deus está disposto a falar com você, está disposto a ministrar no seu coração. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, por conta da tua fidelidade, por quanto da tua bondade que nos acompanha. Ó Deus, antes mesmo de nós entregarmos a vida ao Senhor Jesus, a sua fidelidade já nos acompanhava, porque a tua fidelidade não depende da nossa fidelidade, porque se fosse assim eu não estaria aqui. Quantas vezes nós fomos infiéis ao Senhor, mas o Senhor permaneceu fiel às suas promessas. E nós queremos te glorificar, porque o resultado da fidelidade do Senhor sobre a nossa vida é o resultado da sua bondade. E por isso nós temos o prazer de vir à casa do Senhor, te buscar, te adorar, e ao mesmo tempo receber uma palavra de edificação para a nossa vida. Pai, que essa noite, que essa tarde não seja diferente, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor possa usar o teu servo, o teu filho, o teu profeta nesta noite, para dizer tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Uma palavra que vai nos trazer consertos, uma palavra que vai nos trazer alinhamento, uma palavra que vai nos trazer arrependimento, uma palavra que vai nos levar mais para perto do Senhor. E é isso que nós viemos buscar aqui essa tarde, Senhor. Pai, nós queremos abrir os nossos lábios e te adorar em espírito e em verdade. Por isso nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a nossa mente diante do Senhor, ó Pai. Como o salmista lá em Salmo 139, ele diz: para que o Senhor o sondasse o seu coração e o levasse para o caminho eterno. Pai, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos leva para o caminho eterno. Por isso, Senhor, nós entregamos esse culto diante do Senhor, entregamos as nossas vidas e colocamos a direção de tudo que vai acontecer aqui nas mãos do Espírito Santo, porque Ele nos conhece. Essa é a nossa oração de gratidão, já agradecendo por tudo que o Senhor preparou para nós aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém.
você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada tivemos a 11ª edição do Congresso Arte e Vida e foi uma bênção ver tantas pessoas de tantas idades se empenhando em aperfeiçoar os talentos que Deus deu para o serviço do reino. Tivemos também momentos de adoração e de ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Com certeza, fomos forjados pelo Senhor durante esses dias. O convívio entre irmãos é cheio de momentos lindos e outros não tão lindos assim. Eles ficam muito tempo juntos e, como têm intimidade, as desavenças são muito comuns. Se os pais ajudarem os filhos a perdoar e estarem dispostos a fazer isso quantas vezes for necessário, o futuro deles será de uma amizade forte e profunda. No entanto, se os pais ignorarem as constantes briguinhas como algo sem importância, poderão contribuir para que no futuro eles prefiram o afastamento. Muitos irmãos distantes ou feridos tiveram relacionamentos fragilizados por um convívio de brigas. A Bíblia diz em Provérbios 18:19 que um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos do patriarca Isaque. Jacó enganou seu irmão, mentiu a seu pai e roubou a bênção de Esaú, por isso ganhou o ódio dele. Jacó teve que fugir para não ser morto por seu irmão. Esaú fechou seu coração ao perdão como uma cidade cheia de muros. Os descendentes de Esaú também nunca perdoaram Jacó e seus descendentes por ter ficado com a oração de bênção de Isaque, que por nascimento era de Esaú, o filho mais velho. Os filhos de Esaú se tornaram o povo edomita, inimigos viscerais de Israel. Os descendentes de Jacó, 2 irmãos, se tornaram 2 povos irreconciliáveis. Esta semana, sugerimos que em seu discipulado converse com seu filho sobre o perdão. Lembre que Jesus ensinou perdoar sempre. Se acontecer uma briga, conte a história de Esaú e Jacó e seus efeitos desastrosos na família. Ensine o perdão e ajude os seus filhos a serem amigos para sempre. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo como Angela Duckworth, professora da Universidade da Pensilvânia, Gary Huggan, fundador e CEO da International Justice Mission, e Sherry Sandberg, executiva de operações do Facebook. Faça sua inscrição em nosso site por apenas R$90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém de seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. Que tal separar em sua agenda uma tarde só para você e suas amigas? Ir para um lugar bem gostoso, bater um papo descontraído, alegre, motivador e cheio de surpresas especiais? E claro, com música e uma palavra de Deus para o seu coração. Gostou da ideia? Então vem para o Café com as Amigas que a Rede Mais está promovendo. Mas você não pode vir sozinha. Convide uma amiga que precise conhecer o amor de Deus e ser renovada na esperança que é Jesus. Se você não está em nenhuma célula e quer conhecer mais dessa maneira linda de fazer novas amizades, também é nossa convidada. Sua presença será demais. Anota aí,
dia 15 de outubro, às 5 da tarde, no Music Lounge. Ingressos e mais informações na Secretaria da Igreja. Venha renovar sua fé e desfrutar de uma tarde maravilhosa só para nós, mulheres. Você que já chegou aos 60 é nosso convidado para participar das reuniões do Viva a Vida. São momentos de aprendizagem, alegria e muita comunhão. E nós estamos com uma agenda muito legal para as próximas semanas. Dia 28, Festa da Primavera no Seminário Teológico Batista, a partir das 2 da tarde. Teremos música, comida, muita diversão e a premiação do concurso de fotografia sobre a natureza. Dia 5 de outubro, palestra com o pastor Júlio Venino com o tema Redes Sociais, onde todas as coisas acontecem. E dia 19 a 22 de novembro, viagem para o Hotel Termas Lagoa Santa, no interior de Goiás. Mais informações sobre todos esses eventos em nossas reuniões, que acontecem todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, na Sala 113. Venha participar. Sua presença é nossa alegria. Se você frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, dê uma passadinha no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós! Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de setembro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias e ver o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Igreja bonita, ó, quantas crianças lindas. Muito bom estar aqui juntamente com os irmãos. Nós estamos estudando sobre o livro de Josué e hoje mais uma lição maravilhosa. Hoje de manhã eu falei que a gente conhece a palavra, conhece as histórias, e cada vez que a gente vai estudando e a gente vai se preparando, como o Senhor vai falando conosco. Que líder impressionante, Josué, que assumiu um lugar de um grande líder, mas ele disse sim para o Senhor, ele não temeu. Né? Imagina a gente ter que assumir o lugar de um cara que é o bam, né? Como foi Moisés. A gente treme nas bases, fala, não vou dar conta, não, estou fora, que isso? Mas quando a gente se dispõe para servir o Senhor vai nos capacitando, assim como ele usou a vida de Josué. E nós já estudamos as primeiras lições, quando o Senhor chamou Josué, quando ele mandou os espias para olhar a terra, quando eles encontraram a Raabe e prometeram de salvá-la, e quando eles atravessaram o Jordão, e hoje nós vamos falar quando o muro de Jericó caiu. Deus deu as instruções a Josué e ele ouviu, ele teve mais uma experiência com o Senhor. E ali falando com o anjo do Senhor, o Senhor disse para ele o que eles deveriam fazer para que aquela cidade fosse tomada. E ele disse que eles deveriam marchar em volta da cidade 7 dias. Cada dia eles dariam uma volta, mas no 7º dia eles dariam 7 voltas. E na última volta eles gritariam bem forte e eles tocariam a trombeta. E assim aconteceu. E o Senhor fez com que aquele muro caísse. Né? Nós sabemos que não foi todo esse sistema, mas foi a presença de Deus que estava ali com eles, que fez com que o muro caísse. E é isso que faz diferença na nossa vida, quando a gente se dispõe a servir ao Senhor e fazer a obra do Senhor. Hoje de manhã eu compartilhei também a experiência que eu tive na célula, durante essa semana, de estar era a minha escala de estar com as crianças, e a criança da casa que estava recebendo, fiquei impressionada. Falei, Jesus, que coração lindo dessa criança. Ele tomou o lugar assim de falar, eu estou aqui para servir. O que você precisar, eu estou aqui para te servir, para dar para você, para passar para você o que você precisar, tia. Você precisa de lápis? Eu vou pegar para você. Você precisa de... O que mais você precisa? Aí eu precisava de uma venda lá para os olhos, ele foi rápido pegar. De repente eu falei, nós vamos fazer atividade... Tem um livro para colocar assim, que eu vi que tinha uns livros assim na estante, dá para pegar um livro para colocar?
Aí pedi para o outro garotinho que estava perto dos livros, ele falou, não, pode deixar aqui, eu mesmo vou lá pegar. E já pegou os livros, colocou para cada criança, debaixo da atividade. E eu fiquei impressionada com o coração dele, assim, de estar ali com alegria, feliz em servir na sua casa, em estar ajudando. E é isso que nós queremos para as nossas crianças, que elas entendam que elas podem servir ao Senhor, que elas podem fazer a obra do Senhor. E que nós precisamos estar dispostos com o nosso coração, principalmente nós, os pais, né? E aí as crianças vão ver em nós como nós estamos realmente se dispondo na obra do Senhor, e eles vão seguir o nosso exemplo. Começou pela mãe dele, que abriu as portas da sua casa para servir. E ele também seguiu o exemplo. E é muito gostoso nós vermos esse crescimento das crianças a cada dia. E é isso que nós queremos continuar vendo mesmo. E entendendo que essas crianças, elas aprendem demais. Elas têm uma capacidade de absorção do conteúdo, de fazer aquilo que elas estão vendo nas nossas vidas desde o ventre materno. Compartilhei que eu participei de uma reunião essa semana e a mulher contava que ela adotou uma criança e ela buscou na maternidade. E quando ela estava já com 1 ano e meio com essa criança, ela já sabia todo o histórico da criança, toda a história, tudo o que tinha acontecido. Depois de 1 ano e meio, ela passou em um lugar onde ela nunca havia passado com aquela criança. Irmãos, 1 ano e meio. E aquela criança começou desesperadamente a falar para o pai, pai, por favor, aqui não, chorar, papai, aqui não, desesperada. Por quê? Porque a mãe dela, quando ela estava na barriga, era o lugar onde a mãe dela sofria, era judiada, apanhava e se drogava. Então, olha a capacidade das crianças desde o ventre. Então, invista na criança que está perto de você. Invista em uma criança se você pode investir, porque elas têm capacidade. Deus tem planos especiais para a vida das crianças. Plano de salvação, plano de libertação. E é através das nossas vidas, de nós como igreja, que isso vai acontecer. Amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos falar o nosso versículo, o versículo que Josué disse ali, que ele estava disposto a fazer o que o Senhor mandava. E é assim que nós também devemos estar. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... Estou... Amém. Estenda a sua mão e interceda por essa equipe. Paizinho, nós continuamos diante da Tua presença, com alegria. É um prazer, ó Deus, estarmos aqui, ó Deus, para servir ao Senhor, para ministrar ao coração das crianças, pré-adolescentes. Pai, o Senhor nos escolheu como igreja, como pais, ó Deus, como células, ó Deus, para, ó Deus, ensinarmos essas crianças, ó Deus, realmente para que elas possam entender a Tua palavra, viver a cada dia, estarem preparadas, ó Deus, nessa geração, nesse mundo, ó Deus, para viver para o Senhor, para, ó Deus, alcançar outros corações, para servir, ó Deus, para estarem com o coração disposto diante da Tua presença. Nós queremos que nessa tarde, ó Deus, o Senhor, ó Deus, faça sensível o coraçãozinho de cada criança, para que elas entendam, Senhor, o Teu recado, ó Pai. E que elas, ó Deus, tenham cada dia mais o desejo ardente de estar na Tua casa, de aprender do Senhor, que elas tenham prazer de Te servir, Pai. Pedimos a Tua unção sobre a vida de cada facilitador, de cada um, ó Deus, que está envolvido nessa equipe, desde a copa, Deus, a recepção, para que, ó Deus, todos possam estar, ó Deus, prestando esse serviço ao Senhor, ó Deus, da melhor maneira possível. Enche-nos da Tua presença, Pai, da Tua unção, ó Deus, como pais, ó Deus, como igreja, para cumprirmos a missão que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes, podem ir lá até o fundo. Amém, glória a Deus. Eita, criançada bonita, né? Vou dar uma salva de palmas mais uma vez. Essa equipe maravilhosa do Mini, cuidando bem da futura geração. Muitos deles já são líderes melhores do que nós. Vocês repararam no VT que em novembro nós teremos novamente o Summit. O que é o Summit?
é a maior conferência de liderança do mundo. Então vai acontecer em nossa igreja, todos os anos acontece, sempre em novembro, a partir do dia 9. E se você não fez a sua inscrição, então corra lá no balcão, garanta logo a sua vaga. O Summit é uma ótima ferramenta para todos os níveis de liderança, não só em questão religiosa, espiritual, mas principalmente também no mundo corporativo. Então não perca essa oportunidade de você se capacitar. R$90, você pode fazer a inscrição do Summit, vai ser bênção na sua vida. Essa tarde gostosa, essa tarde maravilhosa, esses irmãos lindos, mas nós temos pessoas especiais também aqui em nosso meio. Nós não somos apenas uma igreja, nós somos uma família para você pertencer. E nós gostaríamos nesse momento de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira ou segunda vez. Aquelas pessoas que estão nos dando alegria com a sua presença. Então, gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho, para que a gente pudesse cumprimentá-lo, para que a gente pudesse abraçar você. Cadê os nossos visitantes? Por favor, fiquem em pé. Cadê os nossos visitantes? Isso, nós temos gente aqui, irmãos aqui, isso, glória a Deus. Desse meu lado tem pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, temos pessoas lá no fundo, glória a Deus, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo à nossa grande família, sua presença é um prazer, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus, nós vamos louvar a Deus agora, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, uma oportunidade de você devolver aquilo que é do Senhor, uma oportunidade de você também demonstrar ao Senhor que você é fiel a Ele. Deus tem sido fiel em nossa vida, nos provendo, Deus tem sendo fiel em nossa vida, nos dando oportunidade para trabalhar, nos dando recursos, nos dando saúde, provendo para todas as áreas da nossa vida. E agora você vai ter essa oportunidade também de demonstrar a sua fidelidade e devolver ao Senhor aquilo que é dele. Também vai ter a oportunidade de semear na obra missionária, para que a obra do Senhor avance cada vez mais. Então, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, você com toda alegria vai sair do seu lugar e poder então colocar a mão no bolso e contribuir alegremente na obra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Não se assuste, pois não é um cavaco, não vai sair um pagode. Mas é um ukulele, é um instrumento havaiano que a gente trouxe para apresentar para a igreja. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se você sabe a canção, cante comigo. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Vamos levantar para adorar o Senhor? Teu amor não falha. Com alegria, vamos lá. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Isso é o caminho, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha.
Eu acredito que esse Deus que está vivo entre nós é o único Deus que pode nos libertar e pode dar a cura eterna. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, alguma enfermidade, eu acredito que essa canção é o momento de você falar: Deus, eu acredito que o Senhor é a cura, eu acredito que o Senhor é a solução da minha vida. você acredita, então fala do fundo do seu coração. É impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é tu és a
você está inteiramente com seu coração nesse lugar, feche os olhos por alguns segundos. E com os olhos fechados, sinta a presença de Deus que está nesse lugar. Não se cale onde você está, cante a canção, porque essa canção é uma canção que fala de louvor, que fala de amor, que fala de uma entrega a esse Deus que é vivo entre nós. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, rasgo meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Quero ouvir a igreja. Eis-me aqui. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és bonito, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é famoso. És famoso, Deus, precioso para todos nós. No calor desse lugar, no calor desse lugar, no calor desse lugar. Só igreja, eu venho. Dizer que és famoso, me derramar, me derramar. Oh Senhor Deus, escuta o clamor da sua igreja, Pai. A sua igreja é viva diante de ti. Dizer que és famoso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Sim, Jesus. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda repetindo essa canção, e de modo algum seria uma repetição, porque assim como o seu amor se renova e a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã, cada vez que dizemos isso, o nosso desejo é que não seja uma repetição, mas uma nova declaração de amor. Vez após vez após vez, porque o Senhor é digno de nos ouvir cantar para a eternidade essas coisas, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por nós, pelo amor que nós recebemos a Deus sem merecimento algum, pelo teu sangue derramado sobre toda a raça, por nos unir de volta ao Pai, por nos perdoar vez após vez, por dar para nós o seu sobrenome, o seu próprio Espírito. Obrigado, Senhor, nós te amamos, te amamos, te amamos. E é nesse Espírito, ó Pai, que nós pedimos. E assim como o Senhor já tem feito tantas coisas, já tem dispensado tanta graça sobre nós e tantas bênçãos, que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu Espírito nos alcance com transformação, porque o encontro contigo transforma a nossa vida. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Pode se assentar. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz de estar aqui. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no quarto Evangelho. Evangelho segundo João. E você vai deixá-lo aí aberto no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Nós depois vamos para um outro texto dentro de João e alguns outros textos em outros evangelhos, mas esse é o nosso ponto de partida. João 1, nós vamos ler do 1 ao verso 5, depois do verso 10 ao verso 14. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Esta palavra, estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. João, o autor deste evangelho, nós vamos investigar isso um pouquinho, daqui a pouco. Este vai ser um sermão um tanto diferente, um sermão biográfico. Não ficaremos presos num texto, mas na experiência de João com Jesus. E aqui no seu evangelho, ele começa com essas palavras: no princípio era o verbo, era aquele que é a palavra.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, desde o início esteve com Deus, ele criou todas as coisas, tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que nós vemos, foi criado por meio dele, o Verbo, a palavra. E essa palavra, esse Verbo divino, ele sempre esteve com Deus, nele está a vida, e ele era a luz dos homens. E aí no versículo 14, ele quebra o suspense, ele diz, aquele que era o Verbo, este Verbo divino que criou todas as coisas, ele se encarnou e viveu entre nós. Seria muito difícil acabar com todas as implicações que esse texto nos traz. Apesar de que do versículo 1 ao versículo 18, nós estamos tratando de um poema. O Evangelho de João começa, os primeiros 18 versículos são um cântico, um poema joanino à soberania de Jesus. E ele já começa dizendo quem é Jesus para nós. Nós vamos ver mais tarde que o propósito desse evangelho não é trazer mais informações sobre Jesus. Nós não vemos, por exemplo, genealogia de Jesus, nascimento de Jesus, os sermões de Jesus. Parece que João não está preocupado em nos dar informações sobre Jesus, mas nos contar sobre a sua identidade, que ele era Deus. Então ele já começa dizendo isso. Ele começa sem nenhum suspense. É o maior spoiler da história, porque ele já conta o final. Ele demorou 3 anos e meio, para entender quem era Jesus juntamente com os discípulos. Quem é esse homem? Mas ele nos poupa esse trabalho. E ele, no começo do seu evangelho, ele já diz que aquele que esteve entre nós era nada mais, nada menos do que o próprio Deus encarnado. Ele começa com uma expressão, no princípio. E apenas em um outro livro da Bíblia, nós temos essa expressão no começo do livro, que é o livro de Gênesis. Gênesis começa com no princípio. E João começa com no princípio. João faz um uso proposital desse termo, porque ele está nos dizendo sobre algo que nós precisamos entender muito bem. Que Gênesis falou no princípio porque estava tratando da criação. E João fala no princípio porque ele está tratando de uma nova criação. Gênesis fala no princípio porque Gênesis fala do primeiro Adão. João fala no princípio porque agora ele está falando do segundo Adão. Em Gênesis, no princípio, nós sabemos a história de como o pecado entrou no mundo. Mas em João, no princípio, nós sabemos como o pecado saiu do mundo. Em Gênesis nós lemos como o primeiro Adão morreu com a sua noiva, e João vai nos dizer como o segundo Adão morreu pela sua noiva. Então nós temos similaridades entre João e Gênesis. João está trazendo à memória dos seus leitores de que este Jesus, ele não era simplesmente um homem que nasceu em Belém, lá perto do ano 1º, filho do seu Zé e da dona Maria, o carpinteiro, não. Este Jesus, ele não nasceu, ele não apareceu na história no seu nascimento, mas ele sempre houve desde o princípio. Então João, ele está dizendo para nós sobre a identidade de Jesus. Agora, é interessante, e agora eu quero que você vá lá para o capítulo 20, nos versos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Deixa aí. João teve uma experiência que transformou toda a sua vida. E essa experiência foi ter andado com Jesus, aquele que ele está nos contando sobre, e ele está nos dizendo que aquele com quem ele andou, aquele acerca de quem ele escreve, é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o autor deste quarto evangelho. João, o autor, ele vai dizer para nós no capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Preste atenção. Ele está dizendo, Jesus fez muitas coisas, e Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, mas estes, os sinais que eu escrevi neste livro, que a propósito são apenas 7,
é o evangelho dos 7 sinais. Estes sinais eu registrei para que vocês crescem, para que vocês chegassem à conclusão que eu cheguei sobre Jesus. Que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. E crendo, tenham vida em seu nome. O propósito de João é esse. É nos levar à fé. É por isso que muitas pessoas tratam do Evangelho de João como um evangelho evangelístico. Um livro evangelístico que tem esse intuito de trazer a fé. E você pergunta, puxa vida, mas eu estou aqui na igreja, eu já cheguei à fé, eu entendo quem é Jesus. Mas esse evangelho é também para nós, para que nós permaneçamos nele. Até no capítulo 15 Jesus fala sobre isso, sobre aqueles que creram nele, que agora devem permanecer nele, devem permanecer crendo nele. E a experiência de João é essa mesma experiência que ele quer dar para mim e quer dar para você. João passou por essa experiência de crer em Jesus e de ter vida em seu nome. A experiência que João teve com Jesus o alterou significativamente. E João quer que nós nos aproximemos de Jesus para crer que Ele é quem Ele disse ser. Porque se nós cremos que Ele é quem Ele disse ser, nós também seremos profundamente transformados. Porque o encontro com Jesus transforma a nossa vida. O encontro com Jesus não é só com o Jesus da história. Não é só com o Jesus da religião. Ou o Jesus dos seus pais, o Jesus da sua igreja, não. O encontro com Jesus, pessoal, com aquele que é o verbo, com aquele que é a palavra, aquele que criou todas as coisas. Este encontro, ele nos transforma. E João diz, eu escrevi estes sinais, para que vocês creiam e tenham vida. Eu escrevi esses sinais, para que vocês creiam e tenham vida. Ele não nos traz fatos biográficos sobre Jesus, mas encontros transformadores. Durante todo o Evangelho de João, nós vemos encontros pessoais de Jesus, diálogos pessoais. É interessante que João não traz, por exemplo, o Sermão do Monte. João não traz uma série de parábolas. João não está tão interessado nos ensinos e nas pregações de Jesus, mas João traz alguns diálogos interessantes, de Jesus com a mulher samaritana, de Jesus com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos sai transformado daquele encontro. Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana sai transformada daquele encontro. Jesus se encontra com um oficial romano, que estava passando por uma tremenda dificuldade, com o seu servo, e ele sai diferente do seu encontro com Jesus. Jesus se encontra com um paralítico no tanque de Betesda, e esse paralítico sai transformado. Jesus se encontra com uma mulher adúltera, e a mulher adúltera sai transformada. Este evangelho é o evangelho do encontro, é o evangelho da transformação, o evangelho que nos coloca cara a cara com Jesus, este Deus poderoso que é a vida e que é a luz. E quando nós entramos debaixo dessa luz que é Jesus e nos relacionamos com Ele como Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. João fala disso diversas vezes. Jesus se encontra com Lázaro, e Lázaro nunca mais é o mesmo. Jesus se encontra depois de ressurreto com Tomé, e Tomé, depois desse encontro, nunca mais é o mesmo. João fala disso vez após vez, e aí no versículo 20 ele diz assim: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que a vida que vocês procuram, as transformações que vocês buscam, os dilemas que vocês vivem, eles só podem ser resolvidos no encontro pessoal com Jesus. Não adianta você correr atrás de outras coisas, não adianta você tentar resolver os seus dilemas sozinhos, não adianta você tentar arrumar ajuda ou assim, uma resolução completa fora de Jesus. Você pode encontrar sim bons conselhos, você pode encontrar bons relacionamentos, você pode ter boas perspectivas, mas se você busca transformação verdadeira, você precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, porque nele está a vida. Versículo 4, Ele é a luz dos homens. Se você procura vida, toda fonte humana, toda fonte terrena é uma fonte secundária.
Mas se você quer vida, você precisa ir até aquele que é a própria vida, o Verbo divino, encarnado, aquele que andou entre nós. Então esse é o objetivo de João, nos levar à fé e nos levar à vida. Nos levar à fé e nos levar à vida. Quem aqui não quer esta vida abundante? A palavra que João usa para vida, tem duas palavras que o Novo Testamento usa. A primeira é bios, que diz respeito a essa vida humana, a vida biológica, daí que vem a palavra biologia, bios, é vida, mas também existe uma outra palavra, que é a palavra zoe, e essa palavra zoe é uma vida diferente, é a vida como Deus a tem. Não é vida após a morte, porque às vezes a gente fala de vida eterna e acha que vida eterna é vida após a morte, mas não, a Bíblia quando traz essa palavra zoe, vida, vida plena, vida em abundância, vida eterna, ele está falando do tipo de vida que começa agora. É aquela vida feliz, quando o teu coração está abastecido. É aquela vida que te coloca um sorriso no rosto. É aquela vida cheia de paz, de alegria. É aquela vida que mesmo quando você passa por dificuldade, você tem coragem, força e determinação para vencer. É aquela vida de paz, é a vida do shalom. Essa é a vida que Deus tem para nós. Não é uma vida para depois da morte, é uma vida para começar a ser gozada a partir de agora. E Deus quer essa vida para nós. Dá a impressão que quando a gente fala desse tipo de vida, que a gente está pedindo demais. E o cristianismo muitas vezes é taxado como aquele negócio, é só renúncia, é dificuldade, e você vai sofrer e tal. O que faz parte da vida humana, não só da vida cristã. Sofrer faz parte da vida humana. Mas quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus está dizendo para nós que essa vida maravilhosa, antes de você desejá-la para si, Deus já quer que você viva. Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa. Deus quer que você tenha uma vida transformada. E João está dizendo, eu estou escrevendo esses sinais para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque se você crer nesse Cristo, crer em Jesus, essa vida é a sua herança. Você vai viver essa vida maravilhosa. Você vai viver uma vida de paz, de alegria. Você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida que mesmo quando você estiver triste, você vai conseguir tirar alegria no meio da tristeza, mesmo quando você estiver sendo perseguido, você vai conseguir abençoar as pessoas que te perseguem, porque o seu coração estará cheio de paz, estará cheio de sonhos, cheio de significado, estará cheio de alegria, cheio de felicidade. Todo mundo quer essa vida, gente. Quem está aqui, quem está lá fora, não importa a religião, não importa a confissão religiosa, não importa nem se a pessoa diz que não tem nenhuma religião ou que não acredita em Deus. Todo mundo está atrás dessa vida. É ou não é? Não está todo mundo atrás de uma vida melhor? Não está todo mundo querendo melhorar? Não está todo mundo querendo dar um jeito de encontrar a felicidade? Se você colocar lá no Google, como encontrar, ele vai completar com a felicidade. É uma das maiores pesquisas que tem na internet, porque está todo mundo atrás dessa felicidade. E João nos aponta o endereço. Ele diz, eu estou escrevendo para que vocês saibam que Jesus é Deus. Ele é o Verbo divino encarnado. Ele é a própria vida. Se você se lançar nessa verdade de quem Jesus é, a sua vida será transformada para sempre. E você vai experimentar a vida que você tanto quer. E a vida que Deus criou você para viver. Porque Deus não criou a raça humana para ser miserável. Deus não criou o homem para que ele viva triste. Deus não criou a família para que ela vivesse rachada. Deus não criou o ser humano para ele viver em pé de guerra com o seu próximo, muito menos com a criação. Deus nos criou para que vivêssemos uma vida plena entre nós, com a criação e com Ele. Por isso que João diz, se você quer ter essa vida, você precisa saber de algo sobre Jesus. Você precisa saber que Jesus é Deus. Ele é mais do que apenas um profeta, ele é mais do que um mestre, ele é mais do que um Messias, ele é mais do que um simples judeu, ele é mais do que um bebezinho na manjedoura. Ele era o Verbo vivo que criou todas as coisas. Ele se encarnou, ele tomou um corpo humano, ele viveu entre nós. E ele viveu entre nós para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele andou entre nós para nos possibilitar essa vida. Amém? Estão me compreendendo até aqui?
Ok. E como eu disse, essa foi a experiência que ele mesmo teve. Ele se encontrou com Jesus. E esse encontro com Jesus foi transformador. A vida de João mudou após encontrar Jesus, não como seu parente próximo, como a gente vai ver, mas como Deus. Bom, como que eu sei disso? Quais foram as 3 áreas em que João foi transformado? E que nós também podemos ser transformados quando nos encontramos com Jesus. A primeira área que Jesus transforma é a maneira como você enxerga a si mesmo. A maneira como você enxerga a si mesmo. Olha que interessante. Nenhum dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, nenhum deles está assinado. Nenhum deles tem uma assinatura. Este evangelho foi escrito por Mateus. Este evangelho foi escrito por Marcos. Os estudiosos têm debatido a autoria dos evangelhos há anos. E se você quiser saber um pouquinho mais, todo domingo, 10 da manhã, tem aula de panorama do Novo Testamento, lá na 113. A gente debate isso aí até meio-dia. É muito legal. Mas os evangelhos não estão assinados. Não tem muitas notas biográficas, exceto o evangelho de João. O evangelho de João, ele está assinado, mas de uma forma bem sutil. Muitos não sabem disso. Ele tem uma assinatura que está escondida lá no meio do texto. Essa assinatura está ali em João 21, versículo 24. Mas não leia ainda, No capítulo 21, versículo 24, nós lemos essa assinatura do evangelho de João. E vemos que quem escreveu esse evangelho é um tal de discípulo amado. Discípulo amado. Essa expressão aparece 5 vezes no evangelho de João. E é uma expressão bastante curiosa. A primeira vez que nós vemos essa expressão é lá no capítulo 13, no versículo 23, onde diz que Jesus estava reunido com seus discípulos à mesa, ali na última ceia, e o discípulo a quem Jesus amava, está desse jeito, ou o discípulo amado, se reclinou sobre o peito de Jesus para fazer uma pergunta que Pedro tinha mandado ele perguntar. Pedro estava curioso, querendo saber quem é que vai trair o mestre. E aí fez sinal para o discípulo a quem Jesus amava e falou assim, pergunta para ele, você que está aí do lado dele. E aí esse discípulo amado deita no peito de Jesus, e nós vemos aí que existe uma relação bem próxima desse discípulo amado com Jesus. A segunda vez que essa expressão discípulo amado aparece, é quando Jesus está sendo crucificado, e ele está lá, crucificado, e ele olha para baixo, está sua mãe Maria, e o discípulo a quem Jesus amava, e ele vira para esse discípulo e diz, esta é a tua mãe, e vira para a mãe dele e fala assim, este é o teu filho. Então era uma pessoa bem próxima de Jesus. Jesus confiou a própria mãe a esse discípulo amado. Tem coisa que a gente confia às pessoas, mas confiar a vida da própria mãe, a pessoa tem que ser de muita confiança, não é? Mas está essa expressão lá, discípulo amado. Em João 20, versículo 2, Pedro e o discípulo amado correm até o túmulo. No capítulo 21, verso 7, o texto diz que estavam pescando Pedro e o discípulo amado, quando Jesus apareceu ressurreto. E no capítulo 21, versículo 20, Pedro está conversando com Jesus, depois de Pedro ter sido restaurado, ele conversa com Jesus, ele olha para trás e vê que o discípulo a quem Jesus amava, o estava seguindo. Eu já vou chegar em algum lugar, fica tranquilo. No capítulo 21, versículo 24, então nós lemos, este, o discípulo amado, é o discípulo que dá testemunha dessas coisas e que a registrou. Essa é a assinatura do livro. O discípulo amado está dizendo, este discípulo, o discípulo amado, é quem está dando testemunho dessas coisas e que registrou essas coisas. Fui eu que anotei. Assinado, discípulo amado. E agora, como é que a gente vai descobrir quem que é esse discípulo amado? Puxa vida, será que Jesus não amava os outros, só ele? Né? Jesus só amava ele, porque ele era o discípulo a quem Jesus amava? Não, óbvio que não. Jesus amava todos os seus discípulos. Nós não estamos vendo Jesus chamá-lo de discípulo amado. Ele se refere ao discípulo a quem Jesus amava.
Os estudiosos, então, vão trabalhar dentro do texto para descobrir as características desse discípulo amado. Bom, nós sabemos que ele é do grupo dos 12 discípulos, porque ele estava ali na última ceia. Nós sabemos que ele é judeu, porque ele estava... Aliás, dentro do seu evangelho, ele traz várias expressões judaicas, de festas judaicas, e não explica, ou seja, ele está dentro do contexto judaico. Terceiro, ele era um pescador, porque ele estava pescando com Pedro. Ele não é Pedro, porque Pedro aparece sendo citado pelo nome. Ele não é Tiago, porque Tiago aparece citado pelo nome. Então, se você pensar no barquinho, Pedro, Tiago e quem mais no barquinho? João no barquinho. Lógico que esse não é o argumento que os estudiosos usavam. Mas dentre aquele grupo de discípulos que era mais próximo de Jesus, João é o único que não é citado nesse evangelho. Todos os outros são citados pelo nome, menos João. Em vez de João, aparece discípulo amado. O golpe de misericórdia para dizermos que é João é justamente a crucificação. Quando Jesus olha para baixo e diz, ela é sua mãe e ele é seu filho. Nós já sabemos que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era casado com Salomé. E Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Salomé. João e Tiago eram primos de Jesus em terceiro grau. Nós podemos afirmar isso com alto grau de certeza. João era primo de Jesus. Por isso que ele diz, olha, agora você cuida da sua tia. E agora você cuida do seu sobrinho que vai virar seu filho. Por quê? Porque as famílias tinham esse tipo de cuidado entre si. Quando um homem era casado com uma mulher e esse homem morria, era dever dos irmãos tomar aquela mulher por esposa. A família cuidava daqueles que ficavam, dos enlutados. Então, quando Jesus pede para este discípulo amado cuidar da sua mãe após a sua morte, nós podemos crer que ele falava com alguém da sua família. E sabemos que João era da família mais próxima de Jesus. Então sabemos que o discípulo amado, é assim que nós chegamos à conclusão, e é por isso que quando você abre a sua Bíblia, está escrito Evangelho segundo João. Não está Evangelho segundo o discípulo amado. Porque nós entendemos que o discípulo amado é João. Esse encontro com Jesus, ter andado com Jesus, ter visto o que ele fez, ter sido tocado pela verdade de Jesus, alterou profundamente a maneira como João se reconhecia. Alterou profundamente a percepção da sua própria identidade. Porque a nossa identidade é algo muito subjetivo. E é algo que as pessoas lutam muito para discernir. Hoje em dia, existe uma inversão muito grande de valores que alteram significativamente a maneira como as pessoas se enxergam. Elas se enxergam de acordo com aquilo que elas fazem. Essa é uma das maneiras. Eu sou professor. Eu sou um homem. Eu sou filho de fulano. Ou eu sou um mecânico, ou um médico, um advogado, isso e aquilo. E eu passo a definir quem eu sou a partir daquilo que eu faço. E isso é muito comum. Outra maneira que as pessoas usam para se referirem à sua própria identidade é ao lugar de onde elas vieram, às suas gerações. Eu sou Yuri Breder. Eu faço parte de um clã, eu faço parte de uma família que tem uma história. Eu tenho um legado, isso faz parte da minha identidade. Outra maneira é quando nós olhamos para o nosso passado. E muitas pessoas são taxadas por aquilo que aconteceu no passado. E elas trazem isso para a sua identidade, dizendo, eu sou um fracassado. Eu sou alguém que deu errado. Eu sou um erro. Eu sou um filho indesejado. Eu sou um bastardo tido fora do casamento. Eu sou uma pessoa que foi abusada. E aí, dores e situações do passado passam a se tornar a sua fonte de identidade. Mas quando a gente se encontra com Jesus, e quando nós nos encontramos com o amor de Jesus, esse amor, ele é tão grande, tão sobejante, tão maravilhoso, que ele muda a maneira como nós nos enxergamos a nós mesmos, assim como aconteceu com João. No final da vida dele, ele já se identificava como aquele a quem Jesus amava. Qual que é seu nome? Meu nome não importa. Meu nome não é tão verdadeiro. O que é mais verdadeiro sobre mim é que Jesus me ama.
Mas me conta um pouco da sua história, o que aconteceu? Olha, a coisa mais importante que aconteceu na minha história foi quando eu andei com Jesus, foi quando eu encontrei com Jesus, porque Ele ressignificou toda a minha vida, e agora eu posso dizer, eu sou amado. Eu já não sou mais aquele que fracassou no passado, eu sou amado. Eu não sou mais a minha profissão ou aquilo que eu faço, não, isso é o que eu faço, não é o que eu sou. O que eu sou é filho amado, nada muda. Eu posso ser um médico hoje, ou eu posso ser um pastor hoje, e amanhã eu posso estar desempregado. Se eu coloco a minha identidade naquilo que eu faço, as coisas mudam e quem eu sou? Eu sou amado. Pode mudar o que for, pode me tirar o nome, pode me tirar o sobrenome, pode me tirar a profissão, pode me tirar a família, pode me tirar a minha história, pode me tirar os meus sonhos. Eu continuo sendo amado por Deus, Ele me ama. Eu sou discípulo a quem Jesus ama, Ele me encontrou, Ele mudou a minha história. E o amor dele fez com que eu mudasse a visão que eu tenho, inclusive, sobre mim mesmo. Eu sou amado de Deus, Ele é discípulo amado. Ele não é mais João, o Joãozinho. Ele sabe que o amor de Jesus é mais decisivo do que o seu próprio nome. E eu quero te dizer nessa noite, que o amor de Deus por você é mais verdadeiro do que o seu próprio nome. O amor de Jesus sobre você é mais real do que a tua história. O amor de Jesus sobre você é mais forte do que todo e qualquer trauma pelo qual você já tenha passado. O amor de Jesus por você é grande, enorme, o suficiente para cobrir qualquer pecado, qualquer coisa que já tenha acontecido na sua história e te dar uma nova vida. Você é amado de Jesus. Você é um discípulo amado. Você é o filho, você é a filha a quem Jesus ama tanto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu nome é amado de Deus. Aleluia. Esse encontro com Jesus muda a maneira como nós enxergamos a nós mesmos. Mas não é só isso que o encontro com Jesus transforma. O encontro com Jesus não muda só a perspectiva que temos acerca de nós mesmos, mas o encontro com Jesus transforma a perspectiva que nós temos sobre os outros. O encontro com Jesus nos transforma, inclusive nos nossos temperamentos, na nossa visão que nós temos sobre o próximo, nos transforma radicalmente. Como é que eu sei disso? Na vida de João. João, como eu disse, João e seu irmão Tiago, eles eram muito provavelmente primos de Jesus em primeiro grau. E nós vemos algumas situações inusitadas na vida deles durante os evangelhos, o que faz com que Jesus, engraçado, o amado de Jesus é um apelido que ele mesmo dá para si. Mas nós vemos que a Bíblia e as pessoas ali chamavam eles de outro apelido. Eles tinham outro apelido. O apelido era Boanerges. Boanerges. Está lá em Marcos capítulo 3. Sabe o que significa Boanerges? Filho do trovão. Ele não está falando de coragem, não. Ele está falando de uma pessoa muito difícil. É de alguém de temperamento explosivo. Aquela pessoa difícil de lidar. Se fosse hoje, era filho da contenda. Para os jovens ia ser filho da treta. Filho do B.O. Rapaz, chegou João. Cara, esse cara é difícil. Orgulhoso. Orgulhoso. Ele e o irmão dele, quando Jesus falou assim, olha, está na hora de eu morrer e eu vou para o meu reino, eles já se olharam e falaram assim, agora é a nossa deixa. Foram lá, cutucaram a mãe, tia de Jesus, fala lá com ele. Aí ela vem, olha, tem um lugarzinho assim à sua direita, à sua esquerda, para os meus filhos se assentarem. Leva os seus primos com você lá para o teu reino, para eles serem príncipes assim. Eles eram orgulhosos, eles queriam dominar sobre os outros. Eles queriam ser os líderes depois de Jesus. Não só isso, tem um evento interessante em Lucas capítulo 9, no versículo 51, Jesus havia dito para os seus discípulos, olha, eu vou dar autoridade para vocês curarem os enfermos, expulsarem os demônios, e vocês vão por toda a cidade, vão pelos vilarejos onde eu vou andar, e vocês vão anunciando o evangelho do reino.
E aí então, eles ficaram muito felizes, porque receberam essa autoridade de Jesus e ficaram até maravilhados. Depois eles voltam para Jesus e falavam: Jesus, você não acredita, não é que o demônio saía mesmo? Você deu autoridade para a gente orava, o negócio acontecia, as pessoas, os mortos ressuscitavam, os doentes ficavam sãos. Olha que coisa maravilhosa. Eles então ficaram maravilhados com o poder que tinham recebido de Jesus, mas eles também ficaram bêbados de poder. Esse poder subiu a cabeça. Como é que a gente sabe disso? No versículo 51 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus foi em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Olha que evento interessante. Eles passam por Samaria, Samaria fecha as portas para eles, e eles já não gostavam dos samaritanos, tinham rixa. Jesus, só você falar. A gente ora aqui, porque a gente orou lá, os negócios estavam acontecendo, né, o sobrenatural, agora a gente tem o poder. Entendeu? Então agora se o Senhor quiser, a gente ora e queima todo mundo, beleza? Olha como é que olha a gestão de problemas. Imagina o coeficiente emocional dessa pessoa trabalhando lá com você na sua empresa, né, junto com você, estudando com você. Qualquer problema, qualquer coisa a gente queima eles com fogo dos céus, tranquilo. Intolerantes ao máximo. Não tinham entendido. Jesus fala assim: cara, o que vocês estão falando? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O meu não é. Esse era Boanerges, filho do trovão. Agora, o tempo passou. O tempo passou, o tempo passou. E esse encontro que ele teve com Jesus foi transformando também o temperamento de João. Quando João está no fim da vida, ele escreve o seu evangelho e escreve as suas cartas. E lá em 1 João 4, 7 e 8, nós lemos assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. Puxa, peraí, é a mesma pessoa? Uma hora você está querendo fazer cair fogo do céu, e agora você está dizendo: não, vamos amar. Porque se você quiser fazer cair fogo do céu no teu irmão, que nem eu queria lá atrás, é sinal de que você ainda não nasceu de novo. Eu andei com Jesus, mas eu precisei ter uma experiência profunda com o Jesus que é a palavra viva, que é Deus encarnado. E aí então a minha vida foi transformada, e hoje eu posso dizer: vamos amar uns aos outros. Olha como é que esse encontro poderoso com Jesus muda o nosso temperamento. E às vezes os cristãos, vejo cristãos querendo: Jesus, se o Senhor quiser, a gente manda cair fogo do céu, consome essa cultura, consome a sociedade de uma vez. Aí Jesus fala assim: cara, de que espírito vocês são? Eu quero que vocês amem as pessoas, eu quero que vocês estendam a mão, eu quero que vocês orem por elas, eu quero que vocês demonstrem o meu espírito. E é por isso que nós precisamos desse encontro com Jesus, porque Ele transforma a maneira que eu enxergo o meu próximo. Eu passo a amar e não desejar mais a sua destruição. Eu passo a querer dar a minha vida em favor deles, em vez de querer tirar a vida deles. Eu passo a ser mais perdoador. Eu passo a falar menos. Eu passo a ser mais responsável pelas minhas atitudes. Eu passo a ser mais compassivo, eu passo a escutar mais, eu passo a ser mais perdoador. O encontro com Jesus transforma a maneira como a gente vê as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Então talvez você olhe, você diz assim: eu acho que eu estou mais para filho do trovão do que para apóstolo do amor, né? Mas você vai chegar lá, meu irmão. Você vai chegar lá, minha irmã. O Senhor Jesus vai trabalhar na sua vida, e você vai ser transformado, e Jesus vai transformar também os seus relacionamentos. Amém?
É isso que Jesus faz. O encontro com Jesus transforma a maneira como eu me vejo, eu me torno discípulo amado, transforma a maneira como eu vejo os outros, eu passo a amar, mas também muda a maneira como eu vejo a Deus. Isso muda a maneira como eu vejo o próprio Jesus. E aqui nós vamos encerrar. João escreveu o seu evangelho, preste bastante atenção. João escreve o seu evangelho quase que na virada do século I para o século II. Nós estamos aí 60 a 70 anos depois da ressurreição. João foi o último apóstolo a ficar vivo, todo mundo morreu antes. Tinha até uma lenda que as pessoas acreditavam na igreja primitiva, que João não ia morrer, João ia viver para sempre, né? Ele mesmo rechaçava isso, dizia que era só lenda, mas as pessoas acreditavam que ele ia viver para sempre, porque estava todo mundo morrendo, menos João. O pessoal já estava assim, João, você está fazendo hora extra, né? Aquela piadinha. Mas João viveu bastante tempo, que ele escreve então no finalzinho da sua vida. Quando ele escreve o evangelho de João, você tem que imaginar um senhor contando as histórias da adolescência. É assim que o evangelho de João é escrito. E esse senhor, ele está contando essa história para uma geração de cristãos. Isso é bem importante os irmãos entenderem. Ele está escrevendo esse evangelho para a segunda e terceira geração de cristãos. Gente que estava sendo perseguida, porque já tinha começado a fase das perseguições aos cristãos. E eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Mas era a segunda e terceira geração dos cristãos, dos primeiros cristãos. Eram os filhos dos discípulos, ou os netos dos discípulos. As testemunhas oculares que tinham andado com Jesus e visto Jesus fazer essas coisas, essas já tinham morrido há muito tempo. Aqueles cristãos que estavam então sofrendo perseguição, era gente que tinha nascido num lar cristão, mas não tinha visto Jesus. E por causa disso, a fé começou a esmorecer. Os cristãos começaram a perder a fé no final do primeiro século por causa das dificuldades. Eles diziam assim, eu me lembro desse Jesus. Meu pai me falava dele. Minha mãe, meus avós, acho que meu avô foi aquele que deu os pães e os peixes. Meu avô me contava como ele repartiu os pães e os peixes. Mas, assim, de fato, eu mesmo não conhecia esse Jesus. Eu sempre ouvi dele aqui em casa, mas eu não conheço. Eu sei que parece que ele foi um grande mestre. Ele foi um sábio, um mestre da bondade, o Messias que os judeus esperavam. Mas, sinceramente, é difícil sofrer por quem a gente não conhece, viu? Agora a gente está tendo que mudar de cidade. A gente está tendo que apanhar, a nossa cabeça está a prêmio. Por causa de quê? Por causa de quê que eu tenho que sofrer? Por causa de quem? Por causa de um homem bom? Por causa de um mestre da bondade? Por causa de um rabino judeu? Cara, se for só por isso, eu nego a esse Cristo e vivo a minha vida. Por que a minha vida tem que estar aí, dessa forma, sofrendo necessidade, sofrendo perigos? Por causa desse Jesus? Eu não conheço esse Jesus. Meus pais conheciam esse Jesus. Os meus avós também, mas o que eu sei? E João, então, escreve o seu evangelho para dizer, olha, eu sei que vocês já têm várias informações sobre Jesus. Vocês sabem onde ele nasceu. Vocês sabem da genealogia, porque os outros evangelhos já estavam escritos nesse período. Vocês sabem, Lucas já falou da genealogia. Mateus já falou de genealogia. Vocês já ouviram a história dos magos. Vocês já ouviram o Sermão do Monte, os ensinamentos éticos de Jesus. Vocês sabem todos, mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam ter uma experiência, não com o Jesus agora só dos seus pais, não com o Jesus dos seus avós, o Jesus da religião, o Jesus dos textos, o Jesus das informações, mas vocês precisam conhecer que Jesus é mais do que um Messias prometido a Israel. Ele é mais do que só um bebê, ele é mais do que só um mestre, ele é mais do que só um profeta. Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus e nele está a vida. Chegou o momento, queridos, de vocês não só ficarem circulando em torno das informações sobre Jesus e o conhecerem como Deus, porque quando vocês conhecerem como Deus, aí sim vocês o conhecerão plenamente e serão transformados por Ele. Isso também aconteceu com João. Isso também aconteceu com João. João cresceu com Jesus, viu Jesus
brincou com Jesus na infância, provavelmente, sendo da família mais próxima. E a família de Jesus custou um pouquinho acreditar que ele era quem ele dizia ser. Talvez João tivesse tido essa dúvida. No entanto, João chega no fim da vida, dando o testemunho que Jesus é Deus, tendo sido transformado por ele. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, assim como João se encontrou, como a mulher samaritana se encontrou, como Tomé se encontrou, como Lázaro se encontrou, como Maria Madalena se encontrou, este encontro transforma a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque nós não nos relacionamos mais com o Jesus da religião, o Jesus da igreja, o Jesus do pastor, o Jesus lá da 13 de maio, o Jesus da mídia, o Jesus da história. Não, ele é o meu Salvador, pessoal. Ele é o meu Deus. Ele veio para que eu tivesse vida. E aí, por isso que logo no primeiro capítulo, João não consegue se segurar. Ele não vai dizer assim, olha, houve um homem e tal, e havia uma controvérsia sobre ele nasceu assim. Não. Ele está dizendo, você precisa saber de algo. Ele é Deus. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Nós o vimos, nós o tocamos. Ele é o próprio Deus encarnado e nele está a vida. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não se relaciona mais com Deus como um servo, mas como um filho. Quando você se encontra com Jesus, você é filho, você não é servo. Deus não está em busca de trabalhadores, Deus está em busca de filhos e de adoradores. Quando nós nos encontramos com Jesus, então a nossa visão sobre nós muda, a nossa visão sobre os outros e a maneira como nos relacionamos com eles muda, e a maneira como nós nos relacionamos com Deus também muda. Nós não somos mais apenas criaturas, mas passamos a ser filhos de Deus. O encontro com Jesus faz tudo isso. E João nos diz que esse encontro está disponível a nós. Alguns podem pensar assim, puxa vida, eu queria tanto ter vivido nessa época, né? Ter visto assim, Jesus e tal, como ele era, como ele agia pessoalmente. Mas a palavra de Deus diz que ele nos deixou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo. E agora você tem algo a mais que os primeiros discípulos antes da morte de Jesus não tinham. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, pode habitar dentro de você, dentro do seu coração. E você pode conhecê-lo. E aí toda a sua vida vai mudar. É isso que João quer dizer para nós. Eu relatei esses sinais nesse livro para que vocês creiam que Jesus é mais do que seus pais te contaram. Jesus é mais do que aquilo que você sempre aprendeu na escola. Jesus é mais do que aquilo que você vê na televisão. Muito mais. Jesus é mais do que aquilo que você já leu nos livros da história. Jesus é mais do que um bom mestre. Ele é um Deus que te amou. E porque Ele te amou, Ele deixou a sua glória, se encarnou, viveu entre nós. Ele que é a fonte da vida, a própria vida. Ele que deu nome a todas as estrelas. Ele que faz os planetas dançarem na sua órbita. Ele que é aquele que estrutura e sustenta todo o universo. Ele, o Logos, a palavra, desceu por você. E Ele te amou. E Ele tem paixão por transformar a sua vida. Ele tem paixão por transformar a sua vida. Essa é a mensagem de João. Creia que Jesus é Deus. Se você crê que Jesus é Deus, se você se lançar nessa verdade, abrir o seu coração e disser, Senhor, eu quero te conhecer desse jeito. Eu não quero mais um conhecimento superficial, mas eu quero que o teu Espírito venha habitar dentro de mim. E eu quero te conhecer. Que o Senhor seja o meu Deus, o meu Salvador. Eu não tenho dúvida, meu irmão, que a luz de Deus virá sobre você. E você vai ser transformado na maneira como você se vê. Você vai ser transformado na maneira como você se relaciona com as pessoas. E também vai ser transformado na sua relação com Deus. De criatura para filho. De admirador para adorador. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar.
Comece a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Comece a reconhecer que nós estamos aqui por Ele e para Ele. E que sem Ele não há salvação, não há perdão, não há vida, não há paz, não há vida abundante. Ele é aquele que pode completar o nosso viver, o nosso ser. É aquele que nos dá razão de existência, que nos revela a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Se você nunca entregou totalmente a sua vida a Jesus, esta é a oportunidade. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele veio para o que era seu, e a todos que o receberam se tornaram filhos de Deus. Talvez você, durante a sua vida toda, ouviu que todos são filhos de Deus. Não é a realidade. A pessoa se torna filho de Deus quando ela aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador consiste em você viver para Ele. Nas suas decisões, nas suas escolhas, você sempre vai consultar a Ele. Você sempre vai procurar na palavra de Deus a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Se você está aqui nesta noite e você tem o desejo de fazer isso, de dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, eu reconheço que o Senhor veio neste mundo e morreu e ressuscitou para me dar salvação e vida eterna, e eu quero ter certeza de salvação, eu quero ter certeza de vida eterna, e ainda aqui nesta vida eu quero desfrutar da vida abundante que o Senhor nos dá. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Queremos orar pela sua vida. É a noite mais especial da sua vida. É a decisão mais importante da sua vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Pode abaixar sua mão. O Espírito Santo está tocando, está falando ao seu coração. Se você não tem certeza, se você morresse hoje, para onde você iria? Se você, nesta pergunta, não tem certeza, você pode sair com esta certeza, entregando a sua vida totalmente a Jesus, dizendo: a partir de hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o caminho, é a verdade e a vida, que eu escolho seguir e servir a partir de hoje. Alguém mais quer entregar a sua vida para Jesus? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante uma de suas mãos. Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Mais alguém? A igreja está em oração. A igreja está orando. Porque onde há salvação, uma vida que entrega a vida para Jesus, há uma festa no céu. O jovem lá no fundo, Deus abençoe sua mão. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando, curando e libertando vidas, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor para transformar a tua família, para transformar a tua história, para te dar um destino, para te dar um rumo, uma identidade em Deus. Há mais alguém que nesta noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar a todos para se colocar em pé. E você que levantou a sua mão, por gentileza, vem aqui à frente. Quero cumprimentá-lo e quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.
Se você não levantou a sua mão, mas você tem o desejo de vir aqui à frente e dizer: eu quero Jesus, eu quero servir a Jesus, eu já tenho uma religião, mas eu quero Jesus. Nenhuma religião pode perdoar os nossos pecados. Nenhuma religião pode garantir a vida eterna, a salvação, mas Jesus sim. Ele garante vida e vida com abundância. Ele garante que Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Nós vamos orar por essas pessoas, mas antes eu quero convidar você a orar, colocando a sua vida nas mãos de Jesus. Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E eu quero viver para te seguir e para te servir. Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e que o Senhor passe a habitar no meu coração, como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém? Estenda a sua mão, igreja, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e te adorar por esta noite tão especial. O Senhor mesmo disse para pregarmos o evangelho a toda criatura: aquele que crer e for batizado será salvo. Aqui há vidas que estão crendo. Ó Deus, que o Espírito Santo continue trabalhando nos seus corações, que o Espírito Santo continue falando, ó Deus, renovando a sua mente, que eles possam, ó Pai, entender a tua vontade para as suas vidas, encontrar o seu destino, o seu propósito, a sua identidade em Deus. Pai, nós como igreja abençoamos estas vidas, e o Senhor nos disse: o que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós queremos, ó Pai, abençoar estas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que o testemunho que agora elas deram aqui diante de todas as pessoas, que, ó Pai, o Senhor possa estar testificando do céu e nos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vocês que vieram aqui, que estão aceitando Jesus, por gentileza, sente-se aqui nesses primeiros bancos. Vocês vão receber um livrinho, alguém vai pegar o seu nome, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar entrando em contato com com você durante esta semana, e se for da sua vontade, nós queremos encaminhar você para uma célula, para um grupo familiar, se você assim quiser participar. Coloque a mão no seu coração, toda a igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, agora e sempre. Amém. Cumprimente seu irmão, a sua irmã, na graça e na paz do Senhor Jesus. Desejo uma boa semana na presença do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.